porque toda a história aconteceu quando eu estava na universidade, larguei a universidade temporariamente, no terceiro ano, em 1966, enchi o saco, como todo aluno enche o saco de universidade, eu também enchi o saco e larguei uma temporada. E eu fui para o Rio de Janeiro, bater perna lá para ver se fazia qualquer coisa, e lá eu tive contato logo com o mundo artístico, essa coisa. Então me veio a ideia, assim, eu lembro do dia exatamente, e que me veio a ideia de publicar livros ou revistas em série. Em 71 eu vim morar em Feira, em 72 eu peguei uma turma de 5 turmas de estudantes do colégio estadual, eu era professor do colégio estadual, mas eu ensinava sociologia e sociologia foi banida pela ditadura. Então, como eu tinha formação de sociólogo, eu tentava driblar aquilo. E nesse driblar, eu tinha 5 turmas no colégio estadual, cerca de 200 alunos. Eu resolvi, em 72, fazer um concurso de contos. Eu achei que o concurso ganhou isso, ganharam os alunos tais, cada turma teve um campeão, etc. Né? E alguns desses permaneceram, tipo Washington Queiroz, Roberval Pereira, Wilson Pereira. Nós éramos estudantes secundaristas todos, né? E apareceu uma diretora absolutamente ditadora, né? Um momento difícil, 1900, na década de 70. E esse professor chegou, ele era professor de Educação Moral e Cívica, né? Que era o professor Antônio Brasileiro, mas ele, a gente estudava tudo na aula dele, inclusive, sobretudo literatura, falava os mais diversos assuntos. E aí ele fez um professor cabeludo que ia para a aula, dar aula de chapéu, ou seja, aí ele fez um concurso literário, né? Imagine, um concurso literário de crônicas numa aula de educação moral e cívica e que quase nada se falava desse sentido, a não ser estudos mesmo de autores, enfim, de literatura, de filosofia. E aí fez um concurso, alguns tiveram uma boa pontuação, esses ele escolheu esse pessoal e convidou para fazer umas reuniões, que era Robert Val, eu, o Wilson, inicialmente Antônio Carlos Vilas Boas, Roque Portela. E a partir dali a gente fundou a revista Era, uma pequena revista, sem nenhuma pretensão, e publicamos contos. Nos primeiros 3 números da revista são de contos, o exemplar está aí na sua mão, você pode ver. E a gente tinha um gosto danado, a gente ia para gráfica, a gente ficava dentro da gráfica, era tipografia naquela época, a gente ficava vendo fazer as coisas e foi criando um gosto e criando, e a gente começou a se reunir. As reuniões eram na casa de brasileiro, e a gente começou a se reunir, a estudar filosofia, literatura e a produzir, a mostrar nossas produções, a discutir as produções da gente. Desde o início, uma característica do grupo é essa, é que desde o início, mesmo com a liderança de brasileiro, que era mais velho e já tinha a experiência de ter criado em Salvador a revista Era, a revista Serial e a revista Cordel, mesmo com essa experiência, o grupo se reunia, mostrava sua produção, discutia, e uma coisa que sempre caracterizou o grupo foi uma franqueza muito grande, a opinião sobre o texto do outro. Muita honestidade e muita franqueza, porque todo mundo era amigo, mas a gente não alisava, né? O que a gente achava, a gente dizia. Então muitas vezes a gente saía muito ferido para casa, mas chegava lá e dizia, pô, aquele filho da mãe disse a coisa certa. Eu sei que ele fez um concurso numa das disciplinas que ele ensinava. E os melhores ele chamou para fazer uma revista, no final de 72. Entre esses estavam Washington, Roberval, eu e Roque Portela. E com o brasileiro juntamos 5 pessoas e fundamos uma revista. Aí começou tudo aí. Aí virou um grupo de estudos, virou um grupo de amigos, acabou virando escola, agregou muita gente e depois todo mundo foi alcançando maioridade e o grupo se desfez. E hoje está esse movimento de recuperar isso no ícone que é essa edição facsimilar de todos os números. Eu acho isso interessante porque a coisa agora se configura como um bem cultural, né? Para mim agora a coisa é um bem cultural, não tem mais dono. Isso é muito interessante. A partir do número
74, a revista passou a ser uma revista de poesia e passou a ser, e se caracterizou como tal, né? Quer dizer, a história da revista Era é a história de uma revista de poesia, apesar dos 3 primeiros números serem de contos. Isso foi o primórdio, o início realmente do... Então, em 1900, final de 72, fizemos e colocamos a data de 73 para começar o ano. A revista Era número 1. Agora, aí você pergunta como foi que essa coisa foi eclodindo, entendeu? Aí eu fui me animando realmente, pessoal, todo mundo novo, né? Eu era o mais velho, quer dizer, eu tinha 27, 28 anos. E os outros todos tinham 16, 17, 18 anos, entendeu? Então eu tinha toda a experiência. Então logo depois eu casei e comecei a fazer as reuniões em minha casa mesmo, entendeu? E fazíamos reuniões assim para discutir literatura, 2 dias na semana. Fez muito bonito, porque às vezes a gente fazia uma reunião, começava 8 horas da noite e terminava 1 hora da manhã, 2 horas. Houve reunião que nós ficamos até 7 horas da manhã do outro dia para ver se o dia aparecia. Demorou, mas apareceu. Mas eu acho que uma coisa fundamental naquele momento era que existia uma inquietação por uma estética diferente. Nós não estávamos satisfeitos, né? E eu acho que essa inquietação foi a que foi uma espécie de mola propulsora, porque a gente não estava satisfeito com o que via, não estava satisfeito com o que a cidade de Feira de Santana mostrava, não estava satisfeito com o que a cidade demonstrava, sobretudo pelos dirigentes públicos, né? Existia uma grande inquietação, e essa inquietação é que foi, ao nosso ver, o elemento catalisador mais forte, né? E achou uma pessoa com essa inquietação, com essa mobilidade, com essa vontade de ensinar, de conviver, de liderar, que é Antônio Brasileiro, que nós, creio, todos, né, podíamos ter algum embrião de sensibilidade na área do mundo artístico, mas creio que ele foi fundamental para todos nós. Um grande líder, a meu ver, um dos maiores poetas, não só do Brasil, como de língua portuguesa. Então, na realidade, nós somos uns sortudos, né? Porque não tivemos isso na família e encontramos isso na pessoa de Antônio Brasileiro, que disponibilizava absolutamente tudo que ele dispunha, né? Desde os livros da casa dele, quando ele viajava, aos discos, inclusive quando tinha lançamento de livros e tal, a pagar as nossas contas nas farras dos lançamentos, que a gente não tinha dinheiro, todo mundo era duro, entendeu? Então isso há de ser reconhecido, né?
autoridade, você já percebe que até pelas coisas que eu falo aqui, a autoridade estava implícita em mim, né? Mas não era uma autoridade tirânica, era uma autoridade paternal. Eu sempre fui paternal, assim, sempre fui carinhoso, sempre... a gente se reunia para brincar, se reunia para jogar bola, para tocar violão, para tomar cerveja. A gente se reunia para fazer um bocado de coisa, não era só estudar, nem escrever não, né? Mas havia um ciúme de quem não era selecionado para poder escrever, porque tinha que ter um mínimo de qualidade e a gente preservava essa qualidade. E logo logo eu fui descobrindo que algumas pessoas do grupo podiam dizer o que era essa qualidade. Então me defendiam. Quando se criticava, vocês ficam obedecendo brasileiros. Não, o brasileiro não impõe nada para a gente não. Ele apenas diz, isso aqui não está bom, isso aqui está ruim, olha aqui, a gente olha e analisa, não, isso aqui, esse rigor eu tinha, toda vez, como eu tenho até agora. Mas no grupo a gente fazia isso um com o outro. Às vezes a gente não gostava. Eu também fazia um poema, às vezes um dia, no outro dia, o poema não estava nem ainda amadurecido demais, eu mostrava e eles diziam, não gostei, não sei o que lá, eu também não gostava disso não. Mas escutava, eu olhava assim, entendeu? Como até hoje eu submeto o que eu escrevo aos meus amigos leitores. E eles me dizem claramente, esse aqui eu não gostei, nota 4. Esse aqui eu gostei, tal, então ótimo, então deixa de lá. Entendeu? Mas é claro que eu gosto, porque eu confio na opinião deles. E eles confiavam na minha opinião. Nós não chorávamos quando a gente levava 10, 12 poemas e depois da reunião a conclusão era, não tem nada que preste aqui. Diferentemente de hoje, que as pessoas muitas vezes, inclusive aqui em Salvador e em muitos cantos do Brasil, qualquer coisa que escreve se pensa que é poesia. Não é e não é. Certo? Não é e não é. Na maioria das vezes não é. Certo? Na maioria das vezes é prosa escrita em forma de verso. Em forma de verso A, porque muitas vezes não sabe nem qual é a forma que deve ter o verso. Então, existe muito de não saber, né? De ignorância, de desconhecimento. Entendeu? Ainda bem que nós tivemos a oportunidade de discutir, debater isso criticamente e saber aquilo que, sobretudo, nós não éramos. E nós não éramos. Né? Como não somos, estamos no caminho. O que seremos não compete a gente dizer. Esse negócio de você ser, isso não é papel nosso, não. Nós estamos fazendo as coisas. Esse rigor existia. Agora veja, há um detalhe. A gente não podia ficar brigando com as pessoas de fora, porque a luta era a gente fazer a paz entre a gente. Porque as pessoas do grupo também se discutiam, brigavam. Fulano com fulano, esse com esse, um brigava com um. Às vezes eu pegava, porque a gente publicava uma revista, publicava um jornal, publicava uma coleçãozinha, publicava aquilo. Então às vezes eu pegava e dizia, agora você vai dirigir tal setor. Claro que eu estava co-dirigindo tudo aquilo. Mas você vai dirigir, mas eu não sei dirigir, você vai dirigir, vou ficar só eu e você. Agora daqui a número 2, você vai dirigir sozinho. Aí como é? Você vai catar e vai ficar responsável. Aí o outro que não recebeu essa incumbência, fica, porque ele passou a direção para ele. Então aquilo às vezes tinha briga séria. E nessas horas eu precisava da ajuda de uma pessoa que era a mais madura de todos, que era Juraci Dória, que era uma pessoa da minha idade. Que entrou no grupo, mas ele já feito. Ele já era arquiteto, ele já sabia o que queria, e ele entrou no grupo, calmo, etc. Então era um aliado fortíssimo. Então ele tinha tanto peso quanto Roberval Pereira, quanto Washington Queiroz, ou quanto outros que vieram assim, em plano, digamos assim, logo em seguida a essas pessoas que eram mais fortes, né? Justamente na hora que eu precisava arrumar a casa, eu vou fazer o quê? Um chegava com a queixa, outro chegava com a queixa, tudo, e muitas vezes era em minha casa, entendeu?
E eu era responsável porque eu estava elogiando um e diminuindo o outro. Depois eu elogiava o outro e ficava aquela coisa assim, entendeu? E eu não sabia. Eu não tinha, digamos assim, meias palavras. Eu elogiava, oh, que ótimo trabalho, entendeu? Mas aquele outro que ali, poxa, e por que ele não fez isso comigo? Eu queria era comigo. Às vezes elogiava publicamente, às vezes escrevia falando, entendeu? Então aquilo a gente criava uma situação tensa dentro da gente, entendeu? Por quê? Porque eram pessoas de alta qualidade, pessoas que eram líderes. Podia botar qualquer um aí para ser governador da Bahia, que fazia muito melhor do que esse governador que tem aí. A revista ou o grupo, né, porque a revista é uma consequência do trabalho do grupo, ela tem essa particularidade, porque ela juntava pessoas que tinham tendência para liderar. Então, em determinados momentos, as relações ficavam tensas, né, porque eram líderes, né? E isso foi se consolidando à medida que a revista foi crescendo. Essas lideranças foram se definindo, né? Algumas ficaram mais marcantes num determinado momento, outras em outros momentos, né? Depender do andamento que a revista tomava, né? Então, ela tem essa particularidade, né? De reunir líderes, né? Claro que no início as coisas polarizavam em torno de brasileiro, porque era o mais experiente, né, em relação à literatura. A minha aproximação foi sendo assim aos poucos, né? Primeiro como ilustrador, depois participa com um poema ou outro. E num dado momento eu já me inseri no grupo espontaneamente, né? A coisa aconteceu sem a gente estar pensando como, nem ter sido planejada. Foi pela convivência, pela amizade. Aliás, um outro dado importante, além dessa questão das lideranças, que eu destaco no grupo, é a questão da amizade, né? Porque apesar dessa característica de ter líderes, mas a gente confiava um no outro e, de um modo geral, não se discutia muito o que um decidia. Se era uma decisão, as decisões surgiam quase que com o consentimento de todos. A gente sabia o que o outro estava pensando de uma certa forma, né? Pela convivência, pela amizade, né? Então, a não ser nos momentos em que a gente precisava escolher poema, precisava tomar certas diretrizes, se reunia, cada um se manifestava, em função da confiança, né, que as pessoas tinham nas outras. A gente, de um modo geral, claro que a gente tem momentos assim de confrontos, mas de um modo geral as coisas eram ditas assim com muita franqueza. E isso, as pessoas do grupo se acostumaram com essa ideia. Uma pessoa de fora que chegasse no grupo podia ficar até chocada, porque se levasse uma série de poemas e, digamos, nenhum vai ser escolhido, né? Às vezes a pessoa ficava chocada, porque o poeta é vaidoso de modo geral, né? E acha que está fazendo a sua produção, é a melhor coisa do mundo. Mas o rigor do grupo às vezes chocava determinadas pessoas. E até o próprio grupo, pessoas do grupo que estavam acostumadas a isso, quando era hora de formar a revista, de escolher os poemas para a revista, então poderia levar uma seleção de poemas e nenhum ser escolhido. Então traga mais outras coisas, né? Nunca a pessoa trazia, como a gente vê de um modo geral nas revistas, você vai participar, traz aqueles poemas já contados para a revista. Sempre trazia uma quantidade a mais para todos eles, né? Não tinha privilégio. Então todo mundo tinha que trazer poemas a mais para que a direção da revista, naquele momento, que ela mudou muito, ela escolhesse os poemas que iam entrar. Isso a gente estava preparado, né? Para sugestões e para ouvir também essa crítica com muita franqueza. Não precisava fazer arrudeio. Uma coisa boa do grupo era essa, a gente falava muito francamente. Ninguém precisava pedir desculpa porque não estava gostando de um poema, nem fazer arrudeios, né? Era tudo dito muito, muito claramente e não se perdia tempo, né? Eu sempre achei isso muito bom nesse relacionamento com a revista. A minha participação também, ela foi assim maior em termos da estruturação, além da convivência, na questão das capas, das ilustrações, que eu sempre dividi com o brasileiro. De um modo geral, era eu, o brasileiro, que fazia eu fazia um, ele fazia outro, a gente revezava com ilustração. Então, a discussão, claro que o grupo participava, se gostou, se não gostou, mas a gente tinha uma certa liderança em relação à parte visual da revista, né? Principalmente em relação às ilustrações. Mas, de um modo geral, a revista andava baseada nessa confiança mútua, né? A confiança na qualidade do trabalho, né? A confiança na produção. Então isso facilitou muito, de forma que a gente, apesar de ter alguns momentos de confronto, de liderança, mas de um modo geral a revista foi mais de convivência pacífica, de convivência harmoniosa. Eu acho que isso é o dado positivo da revista e do Grupo Era.
até o número 3 sou brasileiro, do número 3 em diante eu passei a dirigir, ora com brasileiro, ora com várias outras pessoas, né? Com Trasíbulo, com Aguiar, com Rubens, com Cremildo, com Gastão. Não sei se o Washington chegou alguma vez a dirigir, porque o Washington foi logo cedo para Salvador, mas ele também estava acompanhando de perto como se estivesse fazendo uma cogestão. Isso aí é tranquilo e a gente sempre afirma. Então, quer dizer, a gente fez, e quando chegou no fim agora, no último número 20, que foi dirigido por mim, Aguiar, João Salete Aguiar e Trasíbulo, a gente chegou a anunciar que o número 21 estava a caminho. Eu cheguei a reunir o material, 90% do material da era 21, certo? Mas houve uns problemas internos e a revista, a 21 não saiu. E a revista encerrou sua carreira no número 20. Como acontece todo grupo, tem aqueles que falam mais, os que são mais reclusos, os mais destemidos, os mais tímidos, etc. Aqueles que ficam mais na frente, aqueles que se expõem mais, os que são mais retraídos. Isso é normal. Mas uma coisa que é fundamental, eu particularmente sempre fiz muito esse exercício, é o exercício da sinceridade. Entendeu? Então, doeu, o alvo é a testa. Então, você diz à pessoa. Certo? Então, quer dizer, não sei até que ponto isso foi exercitado entre todos os membros do grupo, mas seguramente isso foi exercitado, né? Então isso eu acho que é importante para você manter o que se manteve e você ter hoje um grupo onde você tem grandes amizades, inimizades confirmadas, definidas, grandes amizades em processo de cada vez mais fortalecer e inclusive possíveis inimizades em processo. Porque, como todo grupo, somos um grupo de seres humanos, com todas as debilidades que esse topônimo pode dar a qualquer ser vivo, né? Então, mas eu creio que essa relação, ela, só por isso, só por fazer o exercício dessa estética, né, de sinceridade, já contribui, né? Porque a poesia não casa bem com algo que não seja absolutamente verdadeiro no sentido de não estar a serviço de nada, de estar a serviço de um objetivo que é ser verdadeiro em si, né? A vaidade é um ingrediente fundamental para qualquer atividade. Até a de ser santo precisa ter vaidade. São Francisco devia ter algumas vaidades também que ele não confessava. Mas, com o tempo, essa palavra para mim foi sendo modificada. Eu gosto de falar de vaidades simplesmente porque às vezes eu choco até as pessoas que eu digo, eu não sinto mais vaidade. Vaidade é coisa de pequena. O que eu tenho é híbris, é uma coisa maior, é aquele orgulho, o orgulho de Prometeu, pode me sacrificar aqui, mas eu vou continuar fazendo o que eu faço, entendeu? Eu acho que quando Satanás, ou sei lá quem foi, o anjo caído, quis tirar o poder de Deus, ele por vaidade disse, você não tira, o poder é meu. Entendeu? Eu acho que alguma coisa, eu chamo isso de responsabilidade. Eu me sinto responsável pelo que eu faço. Entendeu? Rutilância. Porque o mundo é mesmo tão imenso e meu coração tão só um desastrado. Porque imensa é a alma e o corpo só um relato. Porque não estamos aqui para um simples papo, mas para morrer, como todos o fazem. Eis que digo a mim mesmo, ser forte. Mas também digo, ser fraco. Pois tudo é rutilância, e nós, passantes, com nossa pressa e gula para nada. Mas, justo porque o mundo é mesmo imenso, e imensa é a alma, eis que escrevo, e escrevo, e escrevo, e escrevo. Por certo, para nada. Sim, por certo, para nada.
teria sido melhor que o grupo, que a revista Era, nascesse numa cidade absolutamente efervescente, com vários movimentos culturais, com uma música fantástica, com uma literatura brilhante, enfim, com o cinema, com um teatro, com manifestações da cultura popular. Feira de Santana é uma cidade sertaneja, né, feita pelos nossos queridos vaqueiros e tal, que foi o criador desse estado praticamente, da maior parte do seu território. Então, seria melhor que fosse isso, né? Mas é verdade, o movimento, a poesia Era, a revista Era, nasceu como nasce a vegetação da caatinga, num solo absolutamente árido, num solo absolutamente agressivo, né? Mas que consegue brotar e dar flores maravilhosas. Por exemplo, a flor do mandacaru é uma flor muito bonita, né? E tantas outras de plantas xerófitas, etc. Então, nasceu nesse contraste. Porque Feira é fruto do comércio e da pecuária, historicamente. Ela nasceu como um lugar de passagem de boiadeiros e depois se transformou numa cidade comercial, e ela até hoje tem essa tensão entre essas duas coisas. Por incrível que pareça, a parte da pecuária é mais humanizada, porque é mais ligada à terra, é mais ligada, sabe? O açougueiro, o fazendeiro, ele leva 2 anos para criar uma cabeça de gado, ele está ligado com a terra, ele vê o gado adoecer, morrer, vacina e tal, independentemente de defender o fazendeiro ou não, porque tem fazendeiro que é filho da puta e não vale nada, inclusive os grandes, né? Mas eu estou falando o cara que está ligado à terra, principalmente o pequeno. Enquanto que o comerciante pega esse boi que o cara levou 2 anos criando, se não morreu, se a cobra não mordeu ou não morreu porque adoeceu, ele pega, vende num dia, tira o dinheiro e mete esse dinheiro no bolso e acabou. Então o comerciante realmente é uma... Sócrates já dizia que é a pior classe que existe na face da terra dos comerciantes. Mas hoje tem outras que a gente pode colocar junto com elas que eu não quero dizer aqui. Então o problema é que predomina em Feira de Santana esse espírito comercial, né? E essa coisa da passagem, não da passagem que cria a raiz, das pessoas que vêm aqui para ganhar dinheiro. Então as pessoas nascem e morrem aqui e se comportam como um sujeito que veio de fora só para ganhar dinheiro e só que ele nasceu e morreu aqui e vai para o inferno, como diz o outro, né? Não vai para lugar nenhum. Mas ele age como se ele não fosse daqui. Então não há esse sentido de preservar valores. Feira de Santana tinha um casario no centro da cidade que era uma maravilha, hoje não tem mais nada, destruíram tudo. A outra coisa é o fato de você casar o contexto com certas coisas bem específicas, né? Então, vamos dizer assim, fazendo um paralelo, guardando as proporções, na Grécia Antiga, tinha um clima todo favorável a que surgissem aquela coisa importante toda lá, né? Desde os filósofos, escritores, dos dramaturgos, tudo aquilo, dos políticos, tudo. Mas se aqueles determinados caras também não tivessem nascido, se Platão não tivesse nascido, se Aristóteles não tivesse nascido, também não tinha acontecido. Podia ter acontecido outra coisa, mas não teríamos fundado a civilização ocidental como ela é hoje. Então, aqui se casa o problema de contexto com o fato de terem surgido pessoas que não só tinham uma vocação, como também tinham um compromisso. E tem tido um compromisso de realizar. Então, isso aí foi realizado. Isso aí foi feito. Essa revista nasceu, todas as vezes nós pagamos com dinheiro do nosso bolso. No começo não tínhamos dinheiro, simplesmente éramos estudantes, entendeu? A gente fazia e não tinha apoio de ninguém, a gente fazia com o dinheiro da gente. Também isso dá liberdade a gente para dar banana a todo mundo, fazer o que quisesse. Então nasceu e a gente fez, a gente criou e a gente estudou e a gente se ampliou. Tanto é que, se você for olhar hoje, as pessoas que fundaram a revista ou que depois da revista se tornaram os membros efetivos que tocaram o movimento, que são umas 8 ou 10 pessoas, ou 12 ou 15, essas pessoas todas não se conformaram em ficar na coisa acanhada, são todas pessoas que se expandiram no campo do conhecimento, né? Não é brincadeira não. Então a gente está falando de Feira de Santana só em literatura, mas Feira de Santana tem nomes como Juraci Dória, que participou nada mais nada menos do que da Bienal de Veneza, da Bienal de São Paulo, já expôs 2 vezes na Sorbonne, da Bienal de Cuba, tudo premiado nessas coisas todas. Quer dizer, um dos caras mais importantes da cultura brasileira. Está aí, você encontra ele, tranquilinho, calminho, né? Um gigante, né? Que traduz Feira de Santana e traduz o mundo em Feira de Santana. Então, por quê? O próprio Juraci também já fez reflexões sobre isso. Será que isso tem a ver com essa aridez, com essa terra dura em que as pessoas sensíveis nascem? Mas ao mesmo tempo, Feira de Santana é misteriosa. Ela é essa coisa árida e dura e ao mesmo tempo tem uma coisa nela que a gente não sabe explicar e que talvez provoque, né, essa vontade de criar, de não se conformar e que pode contribuir, essa coisa pode contribuir para gerar um pessimismo
Mas o pessimismo é o pessimismo filosófico, é o pessimismo de quem não está conformado com o estado de coisas. Então, porque ser muito otimista nesse mundo que está aí é meio complicado. Né? É meio complicado. E achar que está tudo bom. E não está tudo bom. Está tudo muito complicado hoje em dia, em termos de humanidade, em termos de, né? Então, é por aí. Bom, feira, a gente sabe que tem características especiais também, até por sua própria origem. Mas nos anos 60 ela teve assim uma efervescência cultural, não por conta do Grupo Era, mas por grupos anteriores, ligado a cinema, ligado a teatro, né? Vocês sabem que Feira teve a primeira produtora de cinema do interior da Bahia, com a Aldeia São Paulo, né? Chegou a fazer filmes, né? Isso era uma coisa, claro, de um idealismo fora do comum do Alney. Alguma produção também na área de literatura com Fernando Ramos, né? Já tínhamos o Eurico Alves, que teve uma produção que ficou inédita a vida toda, né? Então, nos anos 60 principalmente, ela cria uma efervescência cultural em função da literatura, do teatro, tinha uma revista Sertão, que saiu também nos anos 60, né? Bom, quando o brasileiro chega com essa ideia do Grupo Era, a cidade já não vivia mais esse momento, né? Aí teve o período da Revolução, que as coisas desarticularam um pouco, o Alney saiu de Feira. Então, nos anos 70, a realidade é outra. Claro que havia o clima da insegurança da Revolução, mas o brasileiro começa um trabalho no colégio, né, com jovens, né? E isso aos poucos é que vai se consolidando. A cidade, claro que ela nunca foi receptiva, né? O Grupo Era sempre foi visto um pouco como um grupo marginal, né? E nunca fez parte assim, da arte feirense no início, né? Mesmo porque a gente sempre trabalhou com projetos alternativos, né? Além da produção do grupo, da revista, tinha um projeto editorial, a gente tinha ações na cidade, né, com intervenções urbanas, pinturas de muro. Então tudo tinha o nome alternativo, a gente nunca estava no sistema oficial de produção. De forma que a gente não fazia parte nesse primeiro momento do que seria uma arte oficial de Feira de Santana, né? Era um trabalho alternativo de formiguinha, né, de pessoas que estavam se reunindo, mas que tinham uma grande força pelo coletivo, né? Pela junção dessas pessoas. Eu não sei se isso reflete a cidade, eu acho que era um grupo quase que à parte da cidade, né? Não integrada no que acontecia na cidade, né? Só com o passar dos anos, quando o grupo se consolidou e teve um reconhecimento fora, né? Mais de que em Feira, é que as coisas começaram a ter também uma repercussão na universidade, né? A gente inclusive tinha uma postura de não querer participar de nada, né? Já que a cidade não era receptiva em relação ao que a gente fazia, então a gente reagiu muito em participar de eventos na universidade, sempre olhava com desconfiança, né? E das coisas oficiais de um modo geral. E a gente, na época, os anos 70, os anos 80 também uma parte, a palavra alternativo estava muito na moda, né? A gente queria ser alternativo, a gente não queria fazer parte dos circuitos oficiais. A minha maior frustração de Feira, eu dizia às vezes em cartas que eu mandava para Iderval Miranda, que é um poeta do Grupo Era, eu dizia: Iderval, Feira é um lixo. Aí Iderval dizia: mas eu amo o meu lixo. Quer dizer, a gente gosta de Feira, mas sabe que ela é um lixo. Falta muito para ser uma cidade, né? Mas aí tem a ver com as políticas públicas todas que tem na cidade, com a relação dela com o poder central, a capital do estado, e com a própria história dela e as pessoas que vêm para cá. E ela é uma zona de passagem, né? Zona de passagem tem isso. Agora, como essa consciência está muito forte nas pessoas em Feira, pode ser que ela comece a melhorar. Mas ainda não está dando sinais disso não, porque as políticas públicas em Feira são frustrantes. Eu acho que não existem, né? Feira é um antro de miséria, a verdade é essa. Apesar de todo esse contraste que um movimento como esse faz num cenário desse, né? Como um observatório astronômico Antares faz, né? Como uma universidade faz cenário, contraste num cenário desse de grande miséria. Miséria humana, que é mais grave, né? Miséria moral, né? É moral social, essa miséria moral de falta de perspectiva, falta de foco, falta de políticas, falta de direção, falta de permanência. Feira é isso. Agora, quem ajudou Feira a ser isso? Todas as autoridades que atuam na cidade, em todas as suas áreas, não só os políticos, todos os outros. Então Feira tem isso. Agora, como isso é contrário à vida, eu acho que isso vai ter que acabar, ou então vai acabar a cidade. Nenhum ser humano sobrevive sob tanta miséria, então eu acho que isso vai mudar.
a consciência vai acabar transformando isso, né? A consciência tem esse poder de transformar. E a arte tem um papel importante. E movimentos artísticos em feira sempre teve, né? Movimentos muito interessantes, em teatro mesmo, em cinema. Então eu acho que isso vai contribuir para a cidade vir a ser. A cidade talvez não seja poética, mas talvez essa falta de poeticidade, nós não temos praças, não temos avenidas lindas, não temos nada disso. Nós temos muita gente mais interessada assim, no comércio do que na arte, do que na cultura. Você vê até livraria, nós levamos anos e anos sem ter livraria numa cidade desse tamanho. O fato é que 50 anos, 1972, 50 anos depois da Semana de Arte Moderna, é que o modernismo chegou em Feira de Santana. O príncipe dos poetas feirenses naquela época, o senhor Antônio Lopes, só para encerrar, para lhe dizer, parece até, é uma anedota quase, mas foi real. Ele dizia que o melhor poeta do Brasil foi Castro Alves, e a poesia atingiu o apogeu com Castro Alves. Ele fazia uns poemas românticos que não sei nem o que era mais. Eu gostava muito dele, etc. Nós chegamos a homenagear Antônio Lopes na universidade uma vez, mas era o príncipe dos poetas. Uma vez ele foi em minha casa, porque ele lia meus poemas, numas reuniões, a gente recebeu ele muito bem, essa coisa toda, né? E depois ele me disse que ele disse para outras pessoas que eu não sabia escrever poesia. Era pena que eu não sabia escrever poesia, porque não tinha. Ele leu uns poemas e quando foi alguns meses depois, ele leu alguns poemas meus, rimados, metrificados, tudo corretamente como ele dizia. Aí ele chegou e disse: meu filho, eu li aqueles poemas seus. Você sabe fazer poesia assim, e por que você não faz? Porque ele não acreditava que a poesia tem que ser aquelas quadras rimadas, aquela coisa toda assim, entendeu? Era o príncipe dos poetas feirenses. Então, se eu tenho que me orgulhar, é de ter trazido a contemporaneidade para a Feira de Santana, 50 anos depois. Veja que coisa interessante. A minha primeira publicação na revista Era foi uma publicação de haikais, rimados e metrificados, né? Apesar de já ter uma produção moderna muito grande, mas você veja, não se trata, a poesia moderna significa romper com o estilo de pensar e digamos assim, até de se relacionar com o mundo, né? Aquela forma pomposa de achar que é melhor porque é poeta, de estar falando de coisas sérias e coisas memoráveis. Isso é que é o rompimento. Por quê? Porque a poesia da gente começou a falar do dia a dia, começou a falar das dores, do sentimento da gente. Então, é essa a grande mudança, né? A primeira publicação foi de haikais. O velho Antônio Lopes ficou contente, né? Porque ele disse: olha aí, tá vendo? Depois tinha os outros poemas. Eu não sei se brasileiros referiam, mas ele disse: olha para aí, ó, esses meninos até sabem escrever direitinho, por que não fazem boa poesia, né? O fato de ter publicado a primeira vez, inclusive, haikais, mostra que a gente não estava interessado numa ruptura que não recuperasse o bom que tem a boa poesia em qualquer forma, em qualquer método, né? Isso é importante reconhecer. Mas a relação que eu tive com meu pai nisso é muito, muito interessante, até porque é um dado interessante. Ele teve câncer, teve uma metástase muito forte e ficou muito debilitado, né? Inclusive sem se relacionar bem até com os filhos. Ele ficava no quarto, não queria conversar com ninguém. E eu sabia que ele gostava muito do soneto oh, meu Deus do céu, Augusto dos Anjos. Ele adorava Augusto dos Anjos. Então, quando eu chegava no quarto para conversar com ele, dizia: ô, meu pai, como é que tá? Porque se perguntasse como é que tá, ele dizia: eu tô mal, eu tenho que morrer, eu não peço mais para nada. Aí eu entrava no quarto e dizia: vês? Aí ele respondia:
Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Aí eu, somente a ingratidão, esta pantera foi sua companheira inseparável. Aí a gente ficava ali, declamava uns 4 ou 5 sonetos, né? E aí a gente começava a conversar. Isso me emociona muito, né? Porque esse diálogo final que eu tive com ele foi sempre em cima da poesia, assim, né? Era a porta de abrir, a porta de entrada. Até com brasileiro eu faço isso também hoje em dia, porque o bicho é difícil, viu? Eu considero o brasileiro o meu pai intelectual, né? Eu tenho um respeito, uma admiração, uma amizade muito grande por ele. Eu falo mal dele, agora quem falar mal dele junto comigo eu mato, entendeu? Porque é amigo mesmo, eu posso. Nem Nanja eu não deixo falar. Ela conversa e eu digo, ó, você quer que eu leve para mim? Eu levo. Ela, pode levar, pode levar. Até ele mesmo, quando eu vejo que ele está muito emburrado, eu, mas vamos falar aqui, rapaz, você lembra daquele soneto, você lembra daquele autor, daquele poeta? Isso abre o diálogo, porque é um campo onde essa emoção cotidiana, que às vezes não tira de questões mais fundamentais, não permite, né? Permite. Então, eu acho que a poesia tem essa questão, não é o fato de estar falando de coisas memoráveis, mas está falando de coisas do dia a dia como coisas memoráveis, né? Tem um poema de Drummond que dizia: eu não sabia que minha história era mais bonita do que a de Robinson Crusoe. Porque às vezes a gente pega assim, não, Robinson Crusoe, não sei o quê. Pô, eu não sabia que minha história era mais bonita do que a de Robinson Crusoe. Então isso é muito bom. Nós estamos vivendo o grande filme é essa, né? Eu estar aqui agora, vocês mais jovens querendo ouvir falar de como é que surgiu o Grupo Era, e isso se tornando memorável. Isso eu acho que é muito legal. A gente ficou muito amigo, isso foi muito bom para a gente. Todos nós somos muitos amigos, muito amigos mesmo. Acho que tem tempos que eu não vejo esse poema, tenho que dar uma... Ainda somos juntos e cantamos nas noites sem alaúdes e caminhamos. Tanger essas minúcias não nos mudaria. Nosso inimigo está morto, nosso amor é uma rosa feia, mas que é flor e é rosa. Torto é o nosso caminho, mas é nosso e nos carrega. Para além do amor é o nosso destino, que não padece e não se entrega. Não temos flautas para o nosso canto, antes de ser nosso, ainda é canto, além de ser nosso, permanece canto. Feira de Santana hoje é seguramente o maior foco da poesia baiana, embora em Salvador haja autores importantíssimos separadamente, mas em termos de número de pessoas fazendo, demonstrando realmente uma vocação, é Feira de Santana. E quando a gente fala isso, a gente tem que falar que isso é importante, porque eu duvido que hoje, no Brasil, haja um número de poetas vivos importantes como tem na Bahia. Duvido. Eu desafio qualquer lugar para dizer em que lugar do Brasil hoje tem poetas vivos do gabarito dos que tem hoje na Bahia. Não estou falando só dos de Feira, estou falando de Salvador, Rui Espira Filho, Miriam Fraga, Florisvaldo Matos, sabe, tantos outros, o Washington Queiroz que mora lá, mas que é do movimento da gente aqui, Antônio Brasileiro em Feira de Santana, Juraci Dória, Derval Miranda. Quer dizer, eu posso dizer para você aqui, sabe, e não disse todos para não cometer um número de poetas. Esse pessoal está vivo, todo mundo vivo, não tem no Brasil hoje, né, um número de poetas de qualidade como tem hoje na Bahia. Não conheço, né? Eu mantenho um intercâmbio muito grande aí no Brasil, sei que tem poetas importantíssimos por aí, mas em termos de quantidade é complicado você comparar qualquer estado do Brasil hoje com a Bahia, em termos de poetas vivos, poetas que estão vivos. Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos. Com uns cavalgo para o silêncio, com outros marcho para a saudade. Meus pensamentos são meus cavalos, meus pensamentos são meus camelos. Sou sertanejo, nasci nos matos, ando a cavalo para mim mesmo. Meus sentimentos são meus desejos em que me vejo perdido e calo. Meus pensamentos são meus camelos, meus pensamentos são meus cavalos.
não estava preocupado em traduzir o momento, né? Mesmo porque a poesia sempre teve do grupo teve essa preocupação com o universal, né? Mesmo que falasse disso, mas falava num plano universal. Mas algumas características, por exemplo, como os pseudônimos, né? Então você percebe um grande número de poetas com pseudônimos. Roberval Pereira, Wilson Allende chegou a assumir esse pseudônimo, né? Em algum momento, né? Alguns poetas que usam o nome de um pseudônimo para produzir também, né? Tipo brasileiro que usa Roberval, que usa também, né? Então esses pseudônimos eu acho que mostram um pouquinho também, talvez, desse momento de insegurança política, né? Porque alguns poetas são muito duros, embora eles não tratem diretamente da questão política, mas no âmago da poesia, você percebe, né, uma insatisfação com o momento, né, uma insatisfação com o estado de coisas em que a gente vivia. Então, não é uma revista, digamos, panfletária, nunca teve essa preocupação de tratar da política diretamente. Mas eu acho que trata da grande política, da política do ser humano, né, do humanismo como um todo, né. E nesse aspecto a gente está falando das questões atuais, mas de uma maneira também simbólica. Eu estava dizendo, nesse instante, eu compreendo mais Schopenhauer quando ele fala do que é o pessimismo. Não é como a gente pensa, que pessimismo é achar que está tudo errado, não é não. Mas quando você vê os Estados Unidos manobrando a ONU e estragaram o Afeganistão, destruíram tudo, invadiram o Iraque e enforcaram o presidente do Iraque, mandaram matar o presidente da Líbia, que eles tinham botado por conveniência, como da Iraque por conveniência. Agora estão cercando o Irã para poder chacinar o Irã. Quer dizer, você entende? Há uma intenção exatamente por trás disso aí, entendeu? Mas eu não vejo por que ser pessimista, e principalmente agora no meu estágio de vida, entendeu? Eu estou nos anos áureos, para mim está no apogeu. Eu nunca estive tão bem em minha vida quanto estou agora. Calmo, muito mais tranquilo, mais seguro, usufruindo das coisas, entendeu? Eu nunca estive tão bem do que estou agora. E até com alguma consciência de que estou me sentindo bem. Agora, não é pelo fato de eu estar bem que eu vou ficar me balançando na minha rede. Eu gosto da minha rede, mas de vez em quando me choca e me toca o que está passando pelo mundo. Você diz, você está irritado porque vão invadir o Irã, o que é que você tem a ver com o Irã? Eu não tenho nada a ver com o Irã. Eu tenho que saber que lá tem seres humanos, iguais a mim, que estão pensando igual a mim. Estão pensando lá no Brasil, tem gente lá sendo isso e aquilo, entendeu? Eu estou pensando numa raça humana feita de poucas pessoas. O mundo é feito de poucas pessoas. E são essas as pessoas que precisam ser salvas, no sentido de preservadas, para que a humanidade, naquilo que tem de melhor, continue. Homem é uma coisa que está fadada a desaparecer. Essa entidade, o homem. E a humanidade, que é uma coisa feita de homens, não confundir a humanidade com um bocado de gente. Isso aí é a Praça Castro Alves, no terceiro dia de carnaval. Entendeu? A humanidade são as pessoas que constroem o mundo. Essas pessoas a gente tem que preservar em qualquer parte do mundo. Tem muitas dessas pessoas nos Estados Unidos. Muita gente boa está nos Estados Unidos. Lá na sede do mal. O eixo do mal é lá. É um pessimismo filosófico, quer dizer, é o pessimismo de quem, primeiro, não se conforma com o que deveria estar se conformando, que é com a condição humana. Nós somos indigentes sobre a Terra, não sabemos de onde viemos, não sabemos o que é que estamos fazendo aqui, e não sabemos para onde vamos, embora tenhamos a maior certeza de que vamos morrer. Esse é o grande problema do homem, né? Então a minha poesia é toda centrada nessa coisa fundamental da existência. E tudo isso ganha corpo quando situada no contexto do mundo moderno e do mundo contemporâneo.
né? E tudo isso se intensifica com a questão da crise de valores que caracteriza o mundo, nos últimos 200 ou 300 anos e que agora se agrava sob a aparência de uma festa muito grande, sob uma indiferença muito grande dos graves problemas que a humanidade vive. E quem tem uma percepção maior desse grave problema que a humanidade está correndo de extinguir o planeta, de se extinguir, e não é só da extinção material, é da extinção espiritual, que é mais grave ainda. Quem está sensível a isso recebe o impacto disso. Eu não sou pessimista, ou mais ou menos pessimista, porque eu quero. Isso também vem dessa zona desconhecida e se manifesta. Então eu não faço nenhum esforço para ser mais ou menos pessimista. A minha poesia é o que ela é. Eu respondo a você porque olhando quantitativamente os poemas, em termos quantitativos eu percebo que, embora eu nunca tenha deixado de escrever poemas assim leves, líricos, sempre, mas essa percentagem ao longo dos anos, estatisticamente falando, diminuiu. Agora, eu tenho uma grande alegria de existir. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo essas árvores, eu vejo amanhã, eu vejo o sol, eu fico plenamente agradecido por tudo isso. Entendeu? Então, e mesmo sabendo que a humanidade não vale nada, eu ainda acredito nos homens, acredito nas relações, entendeu? Eu acredito em tudo isso, né? Então, acho que é mais ou menos por aí que vai a coisa. Eu acho que a minha poesia nasce exatamente disso, dessa necessidade de trazer algo para que eu pudesse me sustentar, né? Mesmo considerando que muito pouco a poesia pode fazer por isso, porque ela não está absolutamente a serviço de nada, né? Ela não tem essa vinculação de servir para, entendeu? Como ela não tem nenhuma vinculação de servir para, de forma objetiva, daí a sua essencialidade. Então, eu acho que é nesse sentido que o contato a minha poesia nasce, né, dessa vontade de querer preencher esse vazio que todos nós temos, né? Mas que absolutamente a poesia nunca preenche. Talvez por isso a gente continua escrevendo e a gente nunca acha. Porque um do papel da poesia talvez seja exatamente esse. Dizer que a gente nunca vai achar. Entendeu? E ao mesmo tempo, ao tempo em que diz, nos fortalecer para continuar seguindo e repetindo. Não vai achar. Entendeu? Mas incitando a gente a continuar firme para dar sentido a essa coisa, a essa sentença absolutamente fatídica, né? Que é a sentença de você ganhar uma existência como alguém dissesse, tome essa vida, vai viver. E aí é encarar tudo isso que nós encaramos, né? Penso que com a poesia eu tenha conseguido, eu tento conseguir, melhor dizendo, amenizar um pouco tudo isso que a gente tem que enfrentar e continuar sendo e procurar sendo o menos cruel possível, né? Com a vida, com as pessoas, enfim. É como ensinava a tragédia grega, uma espécie de catarse que você tem que processar. Então, você vive essa situação, você convive com ela, sente que ela é assim, mas você está em cima, está dando o sim, está indo para adiante, mas sabe que não vai conseguir. É como o mito de Sísifo, né? Você tenta, pedra acima e a pedra rola, morra abaixo, e você tenta mais uma vez, entendeu? Porque isso é natural da própria vida, não tem como, é irrecorrível. Então você tem que usar a força. Agora não dá para você ficar nessa pasmaceira que existe hoje na contemporaneidade, que é veiculado nos meios de comunicação de massa das 7, 8 famílias que mandam na comunicação do planeta Terra, de que vivemos em busca de uma felicidade, né? Isso é uma pasmaceira, né? Uma pasmaceira que visa tão somente o sugar e o total esvaziamento daquilo que é mais essencial no ser humano, que é a sensibilidade, em troca de uma transformação pelo abuso do consumo, pelo abuso da materialidade. Então, é nesse sentido, eu acho que a poesia do grupo, ela tende a ser uma poesia que marca muito profundamente essa questão de que o homem é um ser em questionamento e talvez seja dos seres vivos o mais cruel de todos. Hoje, o que está acontecendo
Já devia ter acontecido nos anos 80. Por que não aconteceu? Tá? Agora você pergunta, então o que é que vai acontecer? Eu não tenho uma visão tão otimista para isso. Vai haver repressão. Vai haver repressão. Por quê? Porque o problema do capitalismo no mundo não é um problema econômico, é um problema psicológico. É o rico querendo ficar mais rico por um problema psicológico. Então eu acho que esses ricaços são pessoas que não são bem realizadas na sua existência. Porque não tem motivo uma pessoa pegar uma fortuna de 10 bilhões de dólares e duplicar para 20 bilhões de dólares. Ou para 30, ou para 200, ou 500 quinquilhões de dólares. O que é que significa isso? Não, é só para aparecer. Isso é que é vaidade idiota. Isso não ajuda ninguém, só prejudica. Porque uma percentagem de uma fortuna dessa dá para salvar vários países que estão aí, daqui na América do Sul, sei lá, ou na África, que é pior ainda, né? E por que essas pessoas não fazem isso? Tá? Então eu acho que é um problema horroroso o que está acontecendo no mundo. E que vai melhorar? Não, tem que melhorar a raça humana. A raça humana já tem 2 milhões de anos que existe aí. Não melhora assim em 50 anos. Então, possivelmente, essas minorias que entendem as coisas têm que saber como é que trata com essa fera horrorosa que tem aí. Porque não é uma fera externa, é uma fera dentro do ser humano. Tá? É preciso ter um conserto no ser humano. Tá? Eu não estou defendendo você ser pobre. É um horror ser pobre. Tá? É diferente, né? No mundo moderno ninguém tem mais direito de ser pobre. Aí isso é ruim. Porque já tem a riqueza do mundo, as condições dá para que você possa morar numa casa, você ter os bens. Né? Agora também não pode ficar com essa onda de consumismo. Onda de consumo, gastar, 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 é um horror. Então nós temos um governo como o atual, um governo que se diz de esquerda, que fica incentivando a gastar, incentivando o povo a tomar emprestado. Hoje mesmo eu vi no noticiário, o governo lançou um pacote para forçar as pessoas a consumirem mais. Esse povo está interessado no seu povo? Esse governo está interessado no seu povo? Está interessado nos bancos, nos grandes industriais terem mais lucro. Então isso é um horror. Eu posso chamar isso de políticos? Então a banana pensa isso, não é político. Então possivelmente esses movimentos que estão acontecendo no mundo estão todos cobertos de razão. Então tem que haver uma desobediência civil, tem que voltar a desobedecer. Obedecer é concordar. Tem que discordar das leis assintosamente. Um pouco cautelosamente para também não ir preso e agrilhoado, porque acontece isso. Né? Mas é necessário você ter essa consciência que é preciso desobedecer. Tá? E essas pessoas que estão aí manobrando esses bandidos, no melhor sentido de bandido de banditismo, são bandidos. Tá? Eles estão lá cobertos de glória, estão achando que estão fazendo bem. Tá? Alguns são inocentes, pensam que estão agindo corretamente. E outros, má fé mesmo, tem muita má fé por trás disso aí. Nesse ponto, eu acho que eu como poeta, quando eu falo da existência humana, isso não é uma atitude política. O que eu estou dizendo não é participação política. Isso é uma participação humana. Eu sou um membro da raça humana. Eu sinto essa coisa com a raça humana. Eu estou falando como verdadeiro poeta. Estou falando da existência humana, do bem-estar, da felicidade, da alegria, da dor, da morte, do amor. São coisas que são humanas, mas quando são naturais. Mas quando são manobradas, é preciso comprar agora, começamos o mês de dezembro, é preciso começar o Natal, tem que gastar dinheiro, tem que gastar. Vamos antecipar o 13º, vamos antecipar as férias para as pessoas gastarem. Isso é um país que se respeita? Um governo dizer isso para o povo? Deveria dizer, olha, economize, deixe sempre uma economia, etc. Ah. Tem muita gente que no caminho se perde. Tem muitos líderes que se perdem no caminho. Talvez o grupo tivesse durado tanto porque a sua liderança não se perdeu no caminho, enquanto o grupo durou. Até o grupo alcançar a maturidade e seguir seu caminho. Mas muitos líderes se perdem no caminho. Porque tem um bocado de coisa que pressiona um trabalho de liderança. Né? E numa escola você tem muita coisa que atrapalha, a começar pelos diretores.
A começar pelos vereadores e pelos deputados que botam aqueles diretores ali. Agora está tendo eleição, mas mesmo as eleições estão cheias de armação, cheias de vícios, que são os vícios da cultura nossa. Não tem como fugir do vício. Eu não gosto nem da palavra educação, a palavra pedagogia para mim é uma palavra assim feia, eu não gosto também dessas coisas, entendeu? Porque eu acho que isso tudo é oficial, tudo é balela, tudo é invenção em função de um capitalismo horroroso que tem aí, uma política eurocêntrica, sei lá, onde a civilização europeia e americana tenta justificar o mundo todo, tenta dizer o que é que direitos humanos, ONU para mim é uma coisa horrorosa, entendeu? Então eles estão invadindo os países e matando, enforcando o presidente, expulsando o outro, assassinando o outro em função de uma democracia. Tudo isso eu não acredito nada disso, entendeu? Eu já tenho muitos anos, há mais de 20 anos que eu não voto, meu voto sempre é nulo, não acredito nessa democracia, que não tem nada de democracia, isso é uma maldade que fazem com o povo brasileiro. Dizer que você escolhe seus líderes, eles não escolhem nada, eles não sabem nem quem escolheram, a maior parte vota e na outra semana não sabe nem como é o nome do... Então, eu não acredito nessa educação oficial, educação da CAPES, essas coisas. Não... Você diz, mas não é incoerente você ser professor universitário? Não, não é incoerente. Eu, como professor universitário, também não sigo a linha que me é imposta. A palavra resistência põe o poeta numa posição de defesa, não é. Os poetas nunca ficaram em defesa, os poetas sempre estão à frente, estão atacando. O orgulho, essa híbride que eu falo, é de quem sabe quem está por cima. Eu não estou em defesa de nada, eu estou condenando, eu estou criticando, eu estou julgando, sou eu o juiz. Eu, enquanto poeta, sou eu que estou julgando. Então eu não estou resistindo. Eu posso estar resistindo como cidadão. Se o cara chega aqui e vai me cobrar imposto a mais, vai me roubar ali, aí eu tenho que resistir. É uma coisa. Mas como poeta eu estou livre. Entendeu? Essas leis vão passar, a minha poesia vai ficar. Se você gosta de uma obra de arte, ela faz você gostar de viver. E ninguém abre mão de gostar de viver. A maior resistência é você não abrir mão do que você gosta, você não abrir mão das iluminações que você tem. E a obra de arte, por mais singelo que seja o tema dela, né, ela é profundamente política no sentido de que ela faz o homem acordar. E quem acorda não quer adormecer. É fundamentalmente nesse sentido que eu entendo. Eu acho que essa questão em relação à política, ela se modificou, né? Porque antes havia uma certa angústia, uma certa revolta, mas hoje há um certo desprezo pela política, né? Eu percebo isso, as pessoas do grupo, diante desse quadro político atual, há um certo desinteresse, né? Como se isso fosse já uma coisa menor para a gente, né? Eu falo em meu nome e em nome de alguns poetas em que eu percebo esse tipo de comportamento. A gente não está dando muita importância à política atual, né? Até pela qualidade da política que está sendo praticada hoje no Brasil, né? De forma que antes a gente tinha uma certa insatisfação porque havia uma limitação das liberdades, né? E o poeta não pode produzir sem liberdade. Isso nos inquietava bastante, porque a gente tinha que usar certos artifícios até para criar, né? Para dizer o que a gente pensava. Mas hoje há um desprezo mais pela questão política. Poucos do grupo têm uma presença na discussão política atual, um questionamento. De um modo geral, a gente está fora. Eu percebo que a maioria do grupo não tem nenhum interesse em estar participando de nada do que configura a política atual no Brasil. Nada de novo, e o sol parte-se de novo. E vejo a amarga letra das horas, o santo, a aventura e a planície. E vejo o vento e o vidro de novo. E ao abraço ao rei, ao traço e à pirâmide. E desmancho os sapatos da morte e adormeço. E caminho sobre as mágoas da Virgem, e divago e decifro, e me despeço de novo. E de novo passeio sob o sol, sob o aquário, sob o cálice de elixir.
Quando Drummond fez 80 anos, alguém pediu, deu a ideia que ele deveria ser homenageado. E as homenagens deviam ser enviadas para ele. E eu fiz um poema sobre Drummond. Eu sempre gostei de ler Drummond e o livro que eu tive meu primeiro contato com Drummond foi Reunião. E em Reunião tem um poema que Drummond homenageia 50 anos de Manuel Bandeira. E o título do poema é O Poeta Faz 50 Anos. Eu achei o poema belíssimo. E esse poema acabou me influenciando. E eu queria fazer um poema para Drummond. E fiz. O Poeta Faz 80 Anos. Esse poema foi publicado no jornal Grito da Terra. E eles mandaram o poema para Drummond. E Drummond mandou um cartão para o jornal agradecendo. Então, quando eu recebi isso, eu fiquei muito feliz, porque não fui eu que mandei o poema, né? E ele mandou agradecendo. E depois a gente publicou a revista Era, e a revista Era foi dedicada a Drummond. E, para sorte minha, eu abri a revista Era, né? Eu nunca tinha aberto uma revista Era. Não que eu quisesse isso, mas abrir uma revista Era era coisa de... era muito chique, né? Então, eu abri a revista Era. E não foi mérito meu, foi mérito de Drummond, né? Que me ajudou a fazer esse poema muito, muito rico, muito interessante. Rico porque aí ele respondeu dessa forma, né? E no lançamento dessa revista, a gente fez uma homenagem a Drummond na praça, no que hoje aqui em Feira é a Praça de Alimentação. E eu tive o cuidado de pegar 2 números da revista e pedir que as pessoas assinassem. E eu estava olhando que a apresentação aqui, o cabeçalho, foi escrito por Trasíbulo, que é um dos poetas do Grupo Era, e já dirigiu alguns números com Roberval. E um desses números eu mandei para Drummond, e Drummond mandou uma carta para Brasileiro, agradecendo muito essa revista, né, com a assinatura das pessoas. Até o filho de Brasileiro, que era criança, eu peguei, risquei o dedo dele e pus a digital aqui, o Tomás, que hoje já é homem feito e já deve ter até filhos. Então, eu gostei de ter feito isso e guardei essa revista. E a revista que Drummond agradeceu, eu tenho uma igualzinha a que ele tem. Então isso para mim, e eu guardei, né? E ficou aí. De vez em quando eu mostro para alguém isso. É uma relíquia, né? Ter essa coisa. Quer dizer, essa carta que está no fundo, na 4ª capa da revista, esse cartão e essa revista. E você podia ler esse poema que você fez? Eu não sou um bom leitor de poesia. Posso ler, mas eu não sou um bom leitor. O poeta faz 80 anos. Há em teu sorriso a superfície de águas passando lentas, movendo rodas. A tormenta profunda e a solidão medonha de quem teme pela vida presente. Há em teu sorriso a profunda ausência da mais sincera alegria. Movimento pendular de quem viaja entre luas. Permaneces oculto. Há em teu sorriso a pergunta clara, cristal perdido, sem resposta. O silêncio dos deuses te faz sofrer. A conversa dos homens te faz sofrer. E a vida que te move cristaliza. Rio de Janeiro, 10 de janeiro, 1983, caro Antônio Brasileiro. Que coisa comovedora, o número especial de Era, assinado por todos os seus colaboradores, em honra de um poeta que completou 80 anos. Senti fisicamente a solidariedade, o carinho, o espírito fraternal dos companheiros mais moços em torno de mim. E isto me faz feliz. Agradeço a vocês todos com o que de melhor possa haver no meu coração. Afetuoso e coletivo abraço do Carlos Drummond de Andrade. Finalzinho assim, feliz.
Olha, talvez uma das coisas que eu mais me orgulho em minha vida seja do Grupo Era. Eu sinto um orgulho, fico emocionado também quando eu digo isso, porque eu tenho orgulho de ter encaminhado tantas pessoas tão inteligentes. Não vou citar nomes aqui porque são muitos, entendeu? Pessoas tão inteligentes e com temperamentos diferentes, com personalidades tão fortes. Foi um grupo de líderes, eu tive que trabalhar com líderes, tive que encaminhar, tive que cortar arestas, tornar eles amigos entre uns com os outros, entendeu? E essa coisa, para mim, não era fácil, porque parece que fazia parte da minha realização pessoal eu estar realizando esse tipo de coisa. E deixar que todos ficassem livres, todos ficassem independentes e seguissem seus caminhos, como todos eles têm autonomia, têm independência de pensamento, entendeu? É uma das coisas que eu mais me orgulho, é justamente essa paideia, essa educação, no melhor sentido grego, que foi dado a eles. Seria uma grande formação, seria a formação básica de pessoas que eram jovens assim, estudantes secundaristas e hoje você pega dos 20 nomes principais, tem 17 que são professores universitários. Eu acho que a falta desse tipo de movimento hoje pode ser porque o ambiente, veja, isso surgiu numa escola. O ambiente escolar não está favorável a esse tipo de coisa. E a gente não tem professores com essa utopia que o brasileiro tinha, que a professora Eli tinha lá no colégio estadual. Nós não encontramos mais professores com utopia. Isso pesa. E na adolescência a utopia é fundamental. Um líder é fundamental nesse momento. Entendeu? Depois não, você vai e segue seu caminho, mas a gente não tem mais isso. O ambiente cultural que nós vivemos não é mais favorável a isso. Então isso não dá para lamentar, a gente vai ter que resolver isso de outra forma, não sei como. Eu acho que se a educação conseguisse nos enriquecer, nos favorecer, né, e a poesia tem um papel importante nisso, a arte de modo geral tem um papel importante nisso, mostrar que a religião, a filosofia, a ciência e a arte são dimensões de um ser humano completo. Acho que um dia a gente chega lá. O essencial é não parar de criar, o essencial é não parar de ter acessibilidade, o essencial é não se deixar vencer pela estupidez, né? Essa que está aí e que a todo momento quer nos convencer que nós somos idiotas, pequenos e não valemos nada. Então, quer dizer, contra essa postura existe um adversário absolutamente fantástico e absolutamente invencível. Esse adversário chama-se a poesia. É esta a pena a ser paga, a vida a ser vivida. São teus estes dias todos. Vai viver os seus sorrisos, seus chorares, e muito mais chorares, vai vivê-los. O teu punhado de razões não cabe no tempo. É a tua pena, 32.850 dias para viver. Usa-os festivamente, vai às festas, e ao voltar ao teu leito, ouves a pergunta rouca de pedra. Não dá. Bom. Vocês vão ter que cortar, eu começo de novo. Pode ser? É esta a pena a ser paga, a vida a ser vivida. São teus estes dias todos. Vai viver os seus sorrisos, seus chorares, e muito mais chorares, vai vivê-los. O teu punhado de razões não cabe no tempo. É a tua pena, 32.850 dias para viver. Usa-os festivamente, vai às festas, e ao voltar ao teu leito, ouves a pergunta rouca de pedra a te cobrar. Onde estavas? O que fizeste hoje? E respondes, estavas na festa. E respondes, estava na festa. Vai amanhã de novo.
Repete a dose, e mais outra dose de uísque, e mais outra orgia, e ria, e fale, e cante, e dance. Tua alegria não pode acabar. Não esqueças, são 32.850 dias. Para a tua felicidade, vai, festeja, festeja, festeja. Feliz, feliz, são 32.850 dias. Meu símbolo não é rastejante, meu símbolo é o símbolo aquilo que está solto, aquilo que está livre. Eu tenho todas as direções. Não tenho 4 direções. 4 direções é quem anda no chão. Eu tenho todas as direções que eu quiser, porque minha mente é livre para pensar o que eu quiser. Ao mesmo tempo que eu estou pé no chão fazendo alguma coisa, indo para o meu trabalho, tenho que dar meu trabalho, tenho que fazer aquilo também, eu fico sonhando também. Eu gosto de ler muito sobre mecânica quântica. Eu adoro aquilo. Eu começo a falar em partículas atômicas, nunca ninguém viu um átomo, é tudo suposição. Ainda mais uma partícula subatômica, tudo é suposição. Eu adoro aquilo, nunca fiz uma experiência, mas adoro saber aquilo. Eu acho a máxima liberdade. Vocês é mentira? Claro, as melhores coisas do mundo são mentira. A começar de Deus. A grande mentira que a gente criou, belíssima mentira. A mentira da beleza, o belo, que mentira fascinante, né? Eu acho assim, a liberdade de pensar. Então, eu não estou resistindo. Eu estou regimentando essas pessoas. Quando eu estou dizendo o mundo é feito de poucas pessoas, eu estou dizendo isso. Uni-vos, vós poucos. Meus caminhos, meus mapas, meus caminhos. Tudo está em ordem em minha vida, como se faltasse alguma coisa. Tudo que faço ou passo é o meu jeito próprio de ser só e caminhar na minha desavença, amargurado, entre os futuros todos que sonho e as mortes infalíveis que me aguardam. Meu verso não tem malabarismos, é seco, grita de arara ecoando na pedra do teu coração que bate, que bate. Não tem pétalas, segredos, ecos, é um estilhaço fervendo, voando louco, sem paragens o abrigo. O verso é nada e não está comigo, está no doido da esquina, na continência do bêbado, está em mim. Meu verso não presenteia amores, antes está nas torturas, nas duras dores. E além, meu verso não é poesia e não agrada, é brasa que fere o olho e a paisagem sagrada. O verso, enfim, não está em mim, gira no planeta, comete doenças, não quer ser lírico ou laço, e foge do fogo dos que criaram as alegrias todas, tidas e vindas. Das danças e manifestações do prazer, se esconde, inconformado meu verso não quer ter. Assim, aos domingos, meu verso não vai às igrejas, brinca com prostitutas, puxa punhal, navalha, dorme na sarjeta. Rifa-se 2 mãos de vidro. Entre amigos, rifa-se a ilha e a névoa. Entre amigos, rifa-se a estrela de Babel. Entre amigos, rifa-se a maçã e o deserto. Entre amigos, rifa-se o ângulo das horas. Não passar, ficar para a semente. Não era isso que meu pai queria? Deitava-se na rede e adormecia pensando ter domado
a dama ausente. E sonhava talvez menino, montando burros bravos, nu ao vento. O homem é sua ação sobre o destino. Meu pai então fazia um movimento na rede e estremecer, adormecia. Pequeno susto no tempo, era só isso. Escancalhava os olhos duramente para mostrar que se ela o procurava, era de cara a cara que a encarava. Que Deus guarde o meu pai eternamente. Obrigado.